mas tu controlas. Mandas-me Ora bem, calar. muito bom dia a todos. Os que nos seguem no Facebook, em Portugal e por todo o mundo. É um prazer enorme estar convosco outra vez. A semana passada era só para ter sido mas agora, de repente, inventámos um ciclo completo de entrevistas, conversas. Eu gosto de chamar conversas porque a gente não vai aprender nada de especial, não é? É só... Sabem o que é? Olha, é uma oportunidade para eu rever amigos e conversar com amigos e saber como é que estão, porque há muito tempo não os vejo e, portanto, é uma conversa que é partilhada com todos, porque vai haver pontos de interesse, mas, enfim, é mais uma oportunidade para eu falar com pessoas que eu conheço e que tenho muita estima, que é o caso da doutora Joana Sousa Monteiro, que é diretora do Museu de Lisboa desde 2015 e com quem tenho o prazer enorme, agradeço a ela estar aqui disponível, porque eu sei que é uma pessoa que tem muito que fazer, o museu é enorme, ela já vai explicar, mas agradeço muito a disponibilidade dela para estar aqui connosco e partilhar um pouco daquilo que tem sido as vivências dela e do Museu de Lisboa nestes últimos meses. Eu começava por lhe perguntar onde é que ela está. Eu acho que a primeira coisa que a gente quer saber é onde é que tu estás, Joana. Marta, muito obrigada pelo convite, é um gosto falar contigo sempre e neste caso live no Facebook do museu, do teu museu, grande Museu de História Natural e da Ciência. Estou no Museu de Lisboa, no núcleo 7, que é no Palácio Pimenta, no Campo Grande, e estou na minha sala, de janela aberta, bem arejada, depois de desinfetada esta manhã, como todas as manhãs agora. Pois, já vamos falar sobre isso, porque isso agora é a preocupação, não o só... chamado novo normal. Exato, é o novo normal, não é só nossa a preocupação, mas também dos nossos visitantes. Mas eu queria te perguntar, ainda antes de entrarmos no museu, como é que foi o teu confinamento? Olha, o meu confinamento foi em casa mesmo. Em Lisboa? Em Lisboa, não saí de casa, a não ser como toda a gente para ir ao supermercado e pouco mais. Havia alturas em que ir ao supermercado Tens cão? Fantástica, porque pelo menos podíamos sair de casa, Tens mesmo cão? debaixo da... Como? Tens cão? Não, Não tens cão? não tenho cão, tenho filho só. Adolescente em videoaulas em Não permanência. se sai à rua com eles, não é? Que também é um desafio, ao mesmo tempo que o teletrabalho e mais a própria casa, enfim, e a família nuclear, foi todo um desafio, uma aprendizagem para toda a gente, mas correu bem. Eu acho que o mais difícil foi a coordenação de tudo junto, não é? No mesmo espaço, nós estávamos habituados a ter partes da vida em espaços diferentes. Separada, não é? Passou de repente a ser tudo concentrado no mesmo espaço, com as mesmas pessoas 24 horas, e enfim, as varandas ajudam, varandas pequeninas, mas ajudam. E as idas às compras também, mas eu acho que o mais difícil para alguns de nós, muitos de nós ficámos em teletrabalho, como tu dizias, o museu é um museu grande, tem 5 núcleos. Aproveita e fala-nos já um bocadinho do teu museu, apresenta o teu museu às pessoas que nos estão a ouvir. Tem cerca de 70 pessoas e ficámos 30 e muitos em teletrabalho Bom, mesmo assim é muita já gente volto ao teletrabalho. Mesmo assim é muita gente a trabalhar. É muita gente, correu bastante bem, porque depois do pânico inicial, daquela fase do pânico e do o que é que vamos fazer, eu até teimosamente, tu bem me conheces, persistia mas talvez vai quase tudo para casa porque é mais seguro, mas nós se calhar podemos manter o museu aberto, custou-me imenso fechar, mas teve que ser, fechámos no dia 12, como nós todos, ou como muitos de nós. Mas o museu, fechar um museu não é uma coisa fácil, não porque não é. Por mais que a gente mude para o digital, parece que estamos a trair a nossa própria a nossa própria essência, não é? Exatamente, e por isso muitos de nós ficaram em teletrabalho, porque era suposto estarmos em teletrabalho, mas também porque para muita gente, para muitas pessoas da equipa, podendo ter trabalho fazível à distância, porque muitos obviamente não podiam, quiseram muito dar o litro, dar o máximo que todos podíamos para manter o museu vivo, através das redes, porque era a única hipótese no nosso caso, até porque o nosso site está em total transformação, estamos a construir um site novo, o que ainda está online é muito pouco, enfim, flexível,
e portanto apostámos tudo no Facebook e no Instagram e no YouTube, no canal do YouTube, que já existia, mas era uma coisa um bocadinho, enfim, Olha, como é que foi essa transição para o digital? Foi difícil? Foi um desafio? Como é que Foi se um grande desafio. organizaram? Foi Como um é grande que... desafio. Então deixa-me só agora dizer, para quem não sabe, o que é o Museu de Lisboa, para eu depois explicar o que é que fomos fazendo digitalmente. Então, este museu no papel foi criado em 1908, depois ao longo da primeira metade do século XX foram sendo feitas, enfim, experiências de pré-museu, chamemos-lhe assim, de proto-museu em alguns sítios, e abriu aqui no Palácio Pimenta, naquilo que as pessoas conhecem como o antigo Museu da Cidade, em 1979. E na altura já havia um pequenino museu chamado Museu Antoniano, que depois em 2014 foi transformado, e depois em 2015 mais ainda, transformado num núcleo do Museu de Lisboa chamado Santo António, e também pouco depois já existia o Bordal, mas esse não pertence neste momento ao Museu de Lisboa, é um museu monográfico autónomo, e em 2001 foi criado o Teatro Romano, o Museu do Teatro Romano, depois das escavações fundamentais serem terminadas. Fantástico, É um fantástico. sítio extraordinário. E portanto em 2015, quando o museu mudou de nome e de direção e de uma série enfim, de estrutura, que passou a ser assumidamente um museu municipal de cidade, já não só um museu de história, polinucleado. Tens que me explicar essa diferença, que eu acho que é interessante. Guarda aí esse Para mim é muito, pensamento para daqui a bocadinho como explicar sabes. qual é a Certo. diferença entre um museu de cidade e um museu de história. Porque, ainda por cima, dá-se a circunstância de tu seres presidente do Comitê do Conselho Internacional dos Museus para os museus de cidade. E, portanto, isso eu gostava que tu também Para aproveitasses onde fui esta... quando mudei, ia dizer que mudei para Lisboa, eu já estava em Lisboa, mas pronto, saí da rede portuguesa de museus e passei para a Câmara Municipal de Lisboa, sem sonhar nem jamais planear que algum dia vir a acabar a trabalhar aqui, mas pronto, depois fui aprendendo porque é uma realidade absolutamente fascinante e pululante pelo mundo, está em crescimento, tal como o fenómeno das cidades como objeto, não só físico, de concentração de pessoas e de concentração de questões problemáticas, positivas e negativas de várias ordem, desde as migrações até às questões ecológicas e de sustentabilidade. Desigualdade económica e social. Claro. Há de tudo, a desigualdade e também a igualdade, quando comparado com meios rurais, que às vezes ainda há mais desigualdade, mas pronto, isto era uma outra conversa. Interessante. Onde não me calarei, porque era realmente um fenómeno muito interessante. Isto tem crescido, como bem sabes, tão bem ou melhor que eu, muitas vezes os museus, as tipologias dos museus vão acompanhando com alguma decalagem, mas às vezes não muita, a própria transformação do mundo, não é? E neste caso, os museus de cidade têm vindo a acompanhar, pulular pelos 5 continentes, neste momento já são. Eu devo dizer a ti e aos nossos ouvintes que cada vez que eu vou pela primeira vez a uma cidade, não é um museu de ciência, é um museu de história natural que eu vou visitar pela primeira vez. O primeiro museu que eu vou sempre visitar é o museu da cidade, ou da história da cidade. É sempre. Porque acho que é que nos dá... já tenho curiosidade, acho para tentar perceber onde é que estás, não é? Saber onde está. São coleções muito diversas, normalmente são coisas que cobrem desde, sei lá, a arqueologia até a arte, tudo, sim. não é? Às vezes até técnica, não é? Vocês têm aí também coleções Pois de temos, ciência muito técnica. poucas, mas temos algumas e um dos, enfim, o que virá em princípio a ser o nosso 6º núcleo, para além das galerias romanas subterrâneas, que é também de gestão nossa, de nossa responsabilidade para a abertura ao público, mas que por enquanto só abre 2 vezes por ano, portanto não estou a contar com esse como núcleo permanente, será um núcleo inteiramente dedicado ao património industrial, o que é excelente, porque era uma área que nós não tínhamos de todo, que vai ser instalado numa antiga fábrica de moagem da manutenção militar. Ótimo. Mas pronto, estamos no princípio desse então vamos projeto. lá aos núcleos. Portanto, então temos o Palácio Pimenta, o Teatro Romano, que reabriu em 2015 depois de uma série de remodelações interessantes de museografia e acessibilidades, o Santo António, que também reabriu, neste caso em 2014, que tem uma parte não só da história do santo e que remete para a história da Lisboa medieval, mas depois também uma parte dedicada às festas de hoje,
e portanto aos rituais, não é? às vezes nada católicos e mais pagãos, enfim, e tudo um pouco misturado no imaginário coletivo, que o Santo António, então neste mês, que é o mês do Santo António, é Claro, por todo temos lado. que rezar ao Santo António, pelo amor de Deus. Tu não imaginas a quantidade de vezes que eu passei a rezar para o Santo António. Desde que vim parar aqui, a sério. Olha, tenho ali atrás de mim o Santo António, vês? Uma estátua vermelha. Olha, eu cada vez que perdi as chaves, não sei como é que, não sei se é o isto também que é responso, o Santo António. O responso ao Santo António é. Responso ao Santo António. É o santo que nos ajuda a encontrar tudo. E a resolver vários problemas, é uma inspiração. O Santo António é tão multifacetado, é tanta coisa, não é? Coitado acho um horror que os italianos achem que é de Pádua, porque não é nada, é de Lisboa, não é? Isso é dos dois sítios, não é? Nasceu cá, morreu lá. Mas com o tempo estamos a trabalhar para que isso se vá mudando um pouco, quer na comunicação social e no imaginário, quer depois na prática, porque até já temos uma relação institucional com o Centro Franciscano de Pádua. Pois. Com o centro, que é geminação, não é? Devia ser uma geminação. O primeiro colóquio que fizemos foi com eles, sobre precisamente os estudos antonianos. E temos já o germe de um centro de estudos antonianos a partir do museu, do núcleo de Santo António do nosso museu. Excelente. E depois juntámos o núcleo arqueológico do piso térreo da Casa dos Bicos, porque houve escavações ali antes das obras que depois fizeram com que a Câmara entendesse que o edifício devesse ser ocupado pela Fundação Saramago, mas o resto do chão é gerido por nós, porque tem um pano de muralha romano importante, tem uma série de vestígios ligados à própria Casa dos Bicos ao século XX. Nunca lá fui, tenho que lá ir. É bonito, é pequenino e é bonito, e fazemos uma série de visitas guiadas de percursos na própria cidade, coisa que aliás nós agora vamos fazer ainda mais do que fazíamos. Por uma questão de é o mais recente o ar livre. Não, e depois temos o Torreão Poente, que conheces bem, não é? Que é o Torreão Poente, ou seja, o Torreão do lado direito, quem está a olhar para o rio, do próprio Terreiro do Paço, ou melhor, da Praça do Comércio, e que agora, neste momento, está a preparar-se finalmente, uns tempos depois do que inicialmente nós todos pensávamos que ia acontecer, para obras totais durante um tempo relativamente longo, que bem precisa e bem merece aquele edifício absolutamente extraordinário de restauro e depois também de adaptação museográfica de infraestruturas para que, quando reabrir, reabra todo ele como um núcleo do Museu de Lisboa para as exposições temporárias. Embaixo terá um pequenino núcleo interpretativo do próprio edifício do Terreiro do Paço, e será sobretudo dedicado às exposições temporárias e também conversas, talks, quero fazer lá um laboratório de reflexão sobre a cidade. Pronto, vamos... Era isso que eu ia perguntar, portanto há de ser um polo, porque vai ser, é no fundo aquele que está na posição mais privilegiada do ponto de vista de número de visitantes, potencial certo, não é? Porque, portanto, vai ser... No fundo, uma janela, há de ser uma janela sobre a cidade, não é? E dada a sua posição geográfica, fazer lá uma exposição permanente ou de longa duração não é nada aconselhável, como é evidente, não é? Do ponto de vista, sobretudo, da conservação. E então apostámos mais em ter programação temporária, como já temos feito desde há 5 anos, quer no Torreão Poente, quer aqui no Pavilhão Preto, intercalando exposições históricas e mais, enfim, se quiseres tradicionais, mas que são absolutamente essenciais, fazer mais e mais e mais e melhor, revelando partes do acervo que era muito desconhecido. Sabes o que é que eu acho, Ana? Eu acho que vocês têm feito um trabalho magnífico ali, porque não só a natureza das exposições, os temas são completamente diferentes, vocês saem muito da caixa ali. Certo. Eu acho que é um sítio que eu espero que vocês continuem a sair da caixa, a experimentar coisas muito interdisciplinares. Exatamente. Estou-me a lembrar... Pois, uma das primeiras foi a Luz de Lisboa, que começou com uma conversa entre nós as duas. Exato. Eu a perguntar-te se essa ideia que eu tinha tido era completamente idiota ou era só bastante arriscada e doida, mas felizmente tivemos a sorte que correu muito bem com a professora Ana Herói e o Acácio da Almeida. Às vezes eu por mim falo, às vezes é e não é fazível, mas pronto. Os museus têm que arriscar. Mas também temos que arriscar, exatamente. Claro, tem que chegar às preocupações das pessoas, àquilo que interessa às pessoas, e quer dizer, toda a gente pensa na Luz de Lisboa, portanto... Claro. E outra que fizemos ainda mais arriscada,
Sim, de facto. E que não terá resultado tão bem em termos de exposição, mas resultou muito bem em termos de livro, de catálogo, que foi a exposição dos Futuros de Lisboa, há 2 Já anos. sei. Também no Torreão. Fantástica. Aquele livro eu acho que ficou como algo de importante a vários níveis. Olha, e já acabaste os núcleos ou não? Já chega. Onde é que as pessoas podem encontrar não só a informação sobre o Museu de Lisboa, imagino que tenham um website, também têm redes sociais. Claro. Vocês estão em que redes sociais? No Facebook e no Instagram. Facebook e no YouTube. Instagram. Eu vou dar aqui a ordem, que é para ver se a gente não se esquece de seguir o Museu de Lisboa. Faz favor, o Monac, alguém que tome nota, que é para a gente seguir o museu. Se é que não estamos a seguir, porque eu acredito que a gente já esteja a seguir. Mas e onde é que podem encontrar, por exemplo, as publicações, a documentação sobre as exposições antigas, estas que estamos a falar, mais interessantes e tal? Onde é que podem encontrar? Todos os 3 principais núcleos que têm em loja, o Palácio Pimenta, o Teatro Romano e o Santo António. Claro, ok. Os catálogos vão estando presentes em todo o lado. Isso foi uma das coisas que quisemos absolutamente fazer, às vezes tarde, mas fizemos sempre, que é nunca deixar de ter catálogo bilingue em cada exposição que fazemos. Importantíssimo. Que é fundamental. Só houve um caso de uma exposição também no Torreão que foi muito boa, sobretudo do ponto de vista científico, que se chamou Debaixo dos Nossos Pés, os pavimentos históricos de Lisboa, em que o catálogo é quase que uma tese a muitas mãos, e nesse caso ficou só em português, porque era altamente desenvolvida, científica. Mas de resto fazemos sempre, para além das brochuras, claro, e acho que esse é o caminho, ou seja, nunca descurar uma investigação séria e tanto quanto possível pluridisciplinar, e ter uma comunicação não demasiado erudita, relativamente simples, mas depois aprofundada através dos livros. Claro, porque as pessoas não têm noção, os nossos visitantes não têm noção da quantidade, da dedicação, do tempo, claro. e da quantidade, do volume de informação que se gera, que se busca, que se gera, às vezes até fontes inéditas de arquivos insuspeitados, não é? Até à altura, em torno da organização de uma exposição, que às vezes demora 2, 3, 4 anos, 5 anos a preparar. Quantas vezes? É uma estupidez, não é? Depois aquilo ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses e não haver um produto final que as pessoas depois possam consultar e onde essa informação esteja organizada. É um bocado disparatado realmente fazer isso. Completamente disparatado. Um bocado. Mas sabes o que eu acho? Esse sentimento de alguma frustração que é típica em nós todos, de deu tanto trabalho e depois as pessoas vêm aqui e gostam mais ou menos e pronto. Mas eu acho que ainda bem, porque se as pessoas tivessem noção da trabalheira, dos custos, do esforço, claro. Não acho que é isso que eu gostasse de passar ao público. O que interessa é que aprendam qualquer coisa, de preferência que fiquem com alguma ligação empática com algum objeto que não tinham, claro. E que alguma coisa lá fique que não esqueçam. Claro. Se assim for, já ganhamos. Claro, e é sempre diferente, é como aquela coisa de tirar fotografias, não é? Estás a tirar a fotografia para a memória, mas podes sempre argumentar que no teu cérebro estás a processar e quando estás a tirar a fotografia, quer dizer, ou seja, há aqui vários níveis e há pessoas que certamente lhes interessará a informação, outras que até nem querem saber e só querem absorver da maneira que elas, não é? É a maior parte, e muito bem. É a maior parte. Claro. Mas voltando àquilo que disseste há bocado sobre o arriscar. Isso. E voltando à pandemia, porque acho que é um tema que agora nos interessa imenso a todos, andamos todos talvez um bocadinho obcecados com isto, mas que é normal. Normal. Nós, quando passámos, há bocado perguntávamos, eu é que recuei para poder explicar o que é isto do Museu de Lisboa, como é que nós passámos para o digital? Se foi fácil? Não foi. Nós já tínhamos comunicação habitual, newsletter mensal e às vezes quinzenal, enfim, e para além dos envios dos mailings normais de cada evento especial, ou o que seja, já tínhamos as redes sociais a funcionar normalmente e o site como toda a gente. O YouTube era uma coisa absolutamente residual, agora é que está muitíssimo mais desenvolvida. O que fizemos foi arriscar mesmo, eu ia dizer o pescoço, porque quisemos fazer... experimentar formatos completamente novos e de uma maneira assumidamente doméstica, porque só nos tínhamos a nós, não íamos pedir que nenhuma equipa estivesse presente para fazer coisa nenhuma, porque não podia ser, tinha que ser um
Claro. né? Quando muito 2, com as máscaras e as distâncias. Claro. E então fechámos dia 12, a partir da semana seguinte começámos a ter programação diária, porque, como há bocado te dizia, vários de nós desatámos, nomeadamente entre os investigadores, os coordenadores dos núcleos, evidentemente, a Lídia Fernandes no Teatro Romano, o Pedro Teutónio Pereira no Santo António, eu e o David Felizmino, a Marina e a Mariana na comunicação, mas também muito o serviço educativo. Há uma coisa que me lembro, que eu também contei no webinar que fizemos só sobre a pandemia, o desconfinamento, com a Inês Brandão e a APOM, é que no dia em que fechámos, ou na véspera, o coordenador do Serviço Educativo, o Paulo Coissa, veio-me mostrar a lista das escolas que tínhamos que cancelar para as 2 semanas seguintes. Uma angústia. E mais, as escolas vão ser as últimas a voltar, vai ser tipo o calibre dos festivais de verão e não sei o quê, quer dizer, primeiro que um professor de uma escola primária, secundária, o que for, assuma a responsabilidade, não é de meter 52 miúdos num autocarro para virem de Torres Vedras ou de, sei lá, de Grândola. Primeiro vão ser as famílias, os adultos. Não vai acontecer. Os séniores, sim, não vai ser tão cedo, infelizmente. Mas bom, e perante isso houve um sentimento de urgência, de vamos produzir. E então tentámos programar o que vamos continuar a fazer agora, já não tão diariamente, mas vamos continuar a fazer com muita intensidade, pelo menos até agosto, setembro, e depois tentando ir fazendo menos e melhor, pronto, ao longo do tempo. Melhorando, não é? Claro, com mais tempo, mais meios, mais colaborações com quem sabe mais disto, pronto. E as próprias minhas colegas da comunicação, antes de mais, passaram a aprender, pronto, foi mesmo assim, foi um bocadinho desenrasca. Mas tivemos muita preocupação de programar através de diretos no Facebook, ou de tutoriais, ou de mini-docs, fizemos uma série de mini-docs sobre a história de Lisboa, com o máximo de ligação possível à realidade. Claro. Como nós a conhecíamos antes. E, portanto, fizemos, deixa-me só explicar isto. O que é que te deixa mais? Dá lá um exemplo para as pessoas poderem ir à procura. Ok, então na senda do que estava a dizer em relação à realidade, fizemos uma inauguração, entre aspas, uma explicação do que é que seria a exposição de um provável templo romano que foi encontrado mesmo há pouquíssimo tempo, ligeiramente a norte do teatro, feito com imagens de algumas peças que estariam presentes nessa exposição, se pudesse abrir, explicado pela Lídia Fernandes, o mesmo pelo Paulo Almeida Fernandes aqui no Palácio, nos mesmos dias das inaugurações, em abril, uma 15 e outra a 29, sobre os conteúdos da exposição que teria inaugurado nesse dia, sobre a história do monumento ao Dom Pedro IV no Rossio, uma história muito atribulada e muito curiosa, e depois tivemos tutoriais do serviço educativo para o Dia da Mãe, para o Dia da Criança. Já é muita coisa. Onde é que as pessoas podem encontrar isso? No YouTube? Está tudo no nosso Facebook. No Facebook? Está tudo no nosso Facebook e muito disto também no YouTube, que é talvez ainda mais fácil de encontrar. Claro, pronto, talvez. Olha, nós temos uma pergunta do André Dores, ainda vamos para trás para a conversa dos núcleos. E no fundo, a estratégia para o futuro, ele pergunta-te no Facebook que outros núcleos farão sentido acrescentar ao Museu de Lisboa. Património Industrial, tu falaste. Depois, quer dizer, da zona oriental. Qual é a expansão? No fundo, o que ele está. Eu acrescento, não é? Qual é a estratégia de expansão? Porque a história de Lisboa e a cidade de Lisboa não acaba, a cidade está sempre a transformar. E como é que tu. E já agora, porque o nosso tempo está quase a acabar, liga aí esta resposta ao André Dores com aquela questão do Museu de Cidade hoje, que sentido faz, que conceito tem. E que resposta é que dá às sociedades e às pessoas? Muito bem. Então, primeiro a questão do André. Nós não temos nenhuma estratégia, nem sequer nenhuma vontade expansionista, só porque sim, não é? Pronto. Há museus de cidade de hoje, portanto, reformulados ou repensados à luz da contemporaneidade, dos conceitos que estão em voga hoje em dia, que têm que ver com todo o fenómeno das cidades e do pensamento do direito à cidade e das megalópolis e por aí afora, que só têm um núcleo, num único grande edifício. Confesso que tenho imensa inveja porque é tão mais fácil de gerir, mas pronto. Pois, num único edifício muito grande, como por exemplo o Frankfurt, como vai ser o próximo de Londres, que vai ser uma coisa gigante.
Vai, E depois há museus que têm muitos núcleos, onde também a arqueologia tem mais importância, não é? Em claro. cidades mais antigas. O Museu de Barcelona tem 16 Barcelona núcleos. é lindo, lindo. Tem alguns sítios absolutamente extraordinários e também está em reformulação agora, nos últimos anos. Tem 16 núcleos, o Museu de Cracóvia tem 20 núcleos. Meu Portanto, Deus. exato. Eu pessoalmente não faço tensões de ter mais nenhum núcleo, de maneira nenhuma. Já este do polo industrial não estava de todo planificado, aconteceu foi ao contrário. Ele existia, a manutenção militar ficou desativada, acabou por ficar sob gestão da Câmara para a constituição do chamado Hub Criativo do Beato, e aquela fábrica está inteira, como quando as máquinas pararam, já depois do ano 2000. Eu sei. E, portanto, era bom demais, digamos assim, para não... Fomos chamar a Diolinda Folgado, temos o programa feito, e também nos ajuda a contar um bocadinho da história da Lisboa Oriental. Claro. Portanto, dito isto, a nossa aposta vai ser em continuar a qualificar, muito centrados aqui no Palácio Pimenta, na nova exposição completamente diferente sobre a história de Lisboa, e todos os outros núcleos, claro que o industrial também. O do Torreão vai ser um mega desafio, e depois ir trabalhando temas em reinterpretações, para responder à segunda parte, reinterpretações do passado, não só à luz de nova historiografia, como à luz de abordagens interdisciplinares, mas também de, como temos feito desde os últimos 5 anos, cruzamentos com aspectos do presente, até do pensamento sobre o futuro, e muito centrados na maior, tão grande quanto possível, abertura à abrangência brutal de pensamento que a própria cidade de Lisboa e a sua história de 2000 anos encerra. E, portanto, irmos descolando, tanto quanto possível, do discurso monolítico, já nenhum de nós tem há muito tempo, mas é um processo, não é? Sem nunca descurar a história propriamente dita, que é sempre fundamental, mas ir entrecruzando, questionando e colocando interferências problematizantes, quer de questões do presente, quer de questões nunca antes estudadas naquela perspectiva. Pois, porque os museus são todos de história, praticamente, não é? Não há nenhum que não seja de história. Até os centros de ciência são museus de história, de certa forma. Ou deviam ser até mais, mas a história, no fundo, é estruturante, mas os museus têm que atualizar sempre em relação ao presente, não é? Aliás, também é o que a história faz. A história interpreta o passado, à luz do... Exato. Mas no caso dos museus parece-me particularmente crítico nós termos que abordar as preocupações das comunidades do presente. E nos museus de cidade ainda mais, de certa forma. Enfim, é um dos que faz imenso sentido e é mesmo parte da nossa missão. Estamos um pouco a tatear terreno novo, não é? Muitos de nós não sabemos. Vocês não podem nunca deixar, é de ser, ou isso é um conselho de pessoa mais velha, não podem deixar de ser experimentais. Esse é o meu objetivo. O museu, logo por definição, é um sítio meio... Precisamente. O museu tem que viver desta tensão entre aquilo que é eterno, não é? E que não muda, e aquilo que está sempre a mudar. E, portanto, este equilíbrio não é fácil de fazer. Por isso é que temos feito essa programação arriscada que tu falavas. Vamos alternando entre programação não arriscada, mas que é igualmente fundamental, como, por exemplo, revelar acervos fundamentais, como fizemos na exposição sobre os azulejos, o nosso acervo de azulejos, os fragmentos de cor, ou na exposição da Lisboa, que teria sido dos projetos que foram aprovados, mas não foram construídos. Adorei essa. Adorei. Que foi fantástica essa exposição. Adorei do António Miranda e da Raquel Henriques da Silva, que tiveram manancial logo ali para mais outra, que já queriam programar mais outras 2 exposições na continuação, claro. E mais outra haveremos de fazer. Enfim, portanto, isso tem imensa importância para dar a conhecer as nossas coleções e porque assim é um motor, como tu bem sabes, de se estudar mais, de se estudar outra vez, de se revisitar. E às vezes aprendemos coisas completamente diferentes daquelas e simultaneamente iluminar aquilo que nós já sabíamos, não é? E, portanto, rever... Portanto, numa coisa sem fim, não é? Olha, mesmo, sem fim.
Para terminar, minha querida Joana, Sim. adorei esta nossa Querida conversa, Marta. porque aqui ficava aqui até às 5 da tarde. Eu avisei-te connosco, é Diz difícil. lá qual é o teu museu. Bem, se calhar vais dizer, não posso por causa de ser presidente do CAMOC e não sei o quê. Ups. Diz lá qual é o teu. Epá, não me Tem de perguntes ser o de isso. Lisboa, tá? Não podes O responder. Museu de Lisboa é o Qual meu é museu o do meu teu coração. museu favorito de No cidade? mundo. No mundo De inteiro. cidade. O primeiro que vem à cabeça. Ai. É difícil, Marta. Não, mas não é por causa da questão formal, é porque há coisas que eu gosto muito no Museu de Barcelona, há abordagens que eu adoro no Museu de Barcelona, com questões contemporâneas, com muitas discussões, eles são catalães, então estão sempre a discutir e a arranjar momentos de discussão, a problematizar, enfim, às vezes demais, mas é muito interessante, dão ali uma vida brutal. Num dos núcleos que é industrial, de uma antiga fábrica chamada Oliva, é muito interessante, por exemplo, isso. E tem um outro núcleo que eu adoro, que é um núcleo que tem uma vista panorâmica, que tem milhares de visitantes por causa da vista panorâmica, mas é muito interessante porque era um antigo abrigo da guerra civil. Já sei qual é. Antimilha, sabes? Pronto, antimísseis ou uma coisa assim, agora não me lembro do nome militar certo, mas bom. E onde depois foi montada uma oficina de alfabetização de pessoas que viviam ali altamente desfavorecidas. Pronto, essas questões do Museu de Barcelona a mim fascinam-me. Também adoro o Museu de Frankfurt, o Museu da cidade de Frankfurt. Nunca fui. Num edifício, Nunca fui reabriu há muito pouco tempo, reabriu há 3 anos, quando fizemos lá o congresso do CAMOC. E fora da Europa, para os nossos ouvintes de fora da Europa? Fora da Europa, o Museu de Kyoto, mais tradicional, mais histórico, mas é muitíssimo interessante. Kyoto, Japão. Sim. O Museu de Nova Iorque é extraordinário, adoro o Museu de Nova Iorque. Da história, chama-se Museu da Cidade de Nova Iorque. Tem um trabalho absolutamente extraordinário, também muito com a comunidade, não é só um museu flashy, é um museu muito, muito com os pés no terreno. Tem muito para nos ensinar e pronto, e tenho mais, mas... E o Museu de Londres, porque foi o primeiro... Londres porque vai abrir e tal, é a grande coisa. Está em total repensar, está em total remodelação da ASE. Até para nós profissionais é muito interessante ver quais são as escolhas que eles vão fazer. E tens o exemplo francês do Carnavalet, que era um museu das artes decorativas no seu expoente máximo. Há vários. Completamente oposto ao conceito de museu de cidade hoje em dia, mas que está para reabrir agora completamente diferente. Estou cheia de curiosidade. Agora com o Covid vamos ver, não é? Pois. Bom. Agora, então, um dia destes. Acho que são ótimos conselhos. Barcelona, para quem tem dinheiro para ir ao Japão, quem já lá está, porque nós temos o Só Facebook, por causa do o Facebook do Monaco, tem muitos seguidores no Japão e, portanto, quem já lá está faz favor de ir a Kyoto. Nova Iorque, Barcelona, Paris, enfim, vamos ver. Não sei, vamos ver. E Londres, não é? Claro, vamos visitar museus, vamos visitar museus de cidade, assim que a gente possa ir, não é? Quer dizer, mas quando retomarmos as nossas vidas normais, vamos visitar. E se não, mais perto de vocês, o magnífico Museu de Lisboa. Certo. Já tiveram aqui uma pequena apresentação e agora vão estudar um pouco os websites e o que eles estão a fazer, o trabalho magnífico que estão a fazer, quer ao nível do digital, quer das publicações. E pronto, e agora vamos nos despedir, Joana, porque já estamos a chatear as pessoas, já passa. Pronto. Então já me calo. Adorei. Também, adorei. Muito bom. Pronto, muito obrigada a todos e cá vos espero para a próxima semana. Não é às 11, é sempre às 3 da tarde. Esta semana é que não pode ser às 3 da tarde, mas na próxima semana, salvo erro, com o Dr. António Gouveia, que é o diretor do Parque de Serralves. Também um amigo que eu vou ter imenso prazer em conversar. Obrigada, Joana. Um beijinho. Obrigada, Marta. Beijinhos. Adeus. Um beijinho.